Fala, galera. Vamos falar hoje do Campeonato Carioca, né? Nas finais do Campeonato Carioca. Os campeonatos estaduais já estão na sua fase final. Graças a Deus, ninguém aguentava mais aqueles modorrentos campeonatos estaduais que ninguém se importa. Tem torcedor até que nem assiste, né? Essa primeira fase ali, né? É mais uma extensão ali da pré-temporada. Chatíssima, mas estamos chegando às fases finais do campeonato estadual, que é a melhor parte, que é quando ele termina, não é mesmo? E no campeonato do Rio de Janeiro, campeonato carioca, estão nas finais Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e Vasco. Botafogo ficou fora das finais. Botafogo ficou na 9ª colocação no Campeonato Carioca, uma vexatória. A imprensa tá falando muito pouco disso, né? Diga-se de passagem, a imprensa tá falando quase nada. Tá passando panaço pro John Textor. Mas, na minha opinião, uma campanha bem vexatória do atual campeão da Libertadores e brasileiro, né? Ah, mas perdeu o treinador. Mesmo assim, né, galera? Mesmo assim. Já teve ano aí que o Flamengo chegou na final, nas finais, jogando com o Sub-20. Pô, calma aí. Mesmo assim, né? Mesmo assim, pô. Mesmo sem treinador, dava pro Botafogo. Ou melhor, o Botafogo tinha a obrigação de chegar nas finais, né? Pô, vai me dizer que o Volta Redonda tem mais time que o Botafogo, pô, pelo amor de Deus. Mas, vexame o Botafogo à parte, vamos falar de quem se classificou no último dia ali na raspa do tacho, classificaram Vasco e Fluminense. O Vasco eliminou o Botafogo, eliminou, né? Entre aspas, né? Foi o jogo ali de mata ou morre. O Vasco ganhou de 1-0 o Botafogo, entrou na zona de classificação. E o Fluminense ganhou de 3-2 do Bangu no jogo, que eu achei até que seria um pouco mais fácil pro Fluminense. Mas foi um jogo até duro. E os confrontos ficaram assim. Volta Redonda e Fluminense. Vantagem para o Volta Redonda, tá? Que é a segunda melhor campanha do campeonato. Então tem a vantagem em cima do Fluminense de 2 empates. E vantagem para o Flamengo de 2 empates contra o Vasco. Bom, mesmo com a vantagem, acho que o Fluminense é amplamente favorito em cima do Volta Redonda, né? Time grande, time de primeira divisão. O Fluminense vem ganhando confiança, principalmente depois da partida contra o Flamengo. Então, eu acho que o Fluminense deve passar pelo Volta Redonda. Agora, na outra chave, Flamengo e Vasco. Flamengo é o melhor time do campeonato, né? Assim, disparado, um dos melhores times do Brasil. Trabalho excelente o Felipe Luiz. Mas o Vasco faz movimentos interessantes. O Vasco melhorou nas últimas rodadas. E o Vasco faz movimentos interessantes, que é... O Vasco tirou o jogo do Maracanã, né? O seu mando, que todo mundo achou que ele ia mandar no Maracanã para receber mais dinheiro, né? O estádio com maior capacidade de torcedores. O Vasco vai mandar o jogo no sintético do Nilton. Sintético esse que foi bastante criticado pelo Coutinho, né? Interessante esse movimento. Mas eu achei interessante também o movimento do Vasco, porque o Vasco tá tirando o Flamengo do seu lugar de conforto, né? O Vasco viu que nas últimas partidas não ganhou nenhuma, muito pelo contrário, foi totalmente dominado pelo Flamengo, 6-1, teve jogo que tomou 3-0 no primeiro tempo. Enfim, o Vasco sabe que no Maracanã ele seria, muito possivelmente, amplamente dominado pelo Flamengo de novo. Então ele tira o Flamengo do seu local de conforto, o local onde o Flamengo se sente melhor para praticar o futebol. Então, e leva o Flamengo pro sintético. O Flamengo já nos últimos anos, não só com o Felipe Luiz, mas com quase todos os treinadores que passaram por lá, o Flamengo tem muita dificuldade no sintético. Então, o Vasco tá apostando nisso. Mas a pergunta que fica, o Vasco vai conseguir tirar proveito do sintético? Não sei. Dizem que vão ter 2 treinamentos aí antes do jogo, né? Mas acho que 2 treinamentos não ajuda muita coisa, mas... né? Enfim, o Vasco tá tirando pra tudo quanto é lado. Eu acho que o Carille vai botar ali os 3 volantes no meio. Algo parecido que ele fez na última partida, né? 3 volantes no meio de campo, fazendo uma pressão forte no meio de campo do Flamengo, tentando simular o que fez o Mano Menezes, né? Ali no Fla-Flu, o meio de campo do Flamengo não respirou, a bola quase não chegou no Arrascaeta, o Pulgar recebendo toda hora pressionado. Então, em teoria, eu penso que o Vasco deva fazer isso contra o Flamengo e sair rápido no contra-ataque com o Zuccarello, que tá jogando bem. Tô gostando bastante do Zuccarello nas últimas partidas. E o Ryan, né? Principalmente o Ryan, que tá num ótimo momento aí, fez um bom sul-americano. Voltou bem também de lá, na última partida contra o Botafogo jogou bem. Então,
Eu acho que esse é o jogo do Vasco. Pressionar o atacante do Flamengo, não deixar o atacante do Flamengo respirar, pegou a bola nos pontas, né? E que eles conseguem fazer alguma jogada de 1 contra 1 ali e achar o overhead. Essa é a jogada do Vasco. Vai jogar por uma bola. Esse vai ser o Carille na sua essência. E o Flamengo vai tentar fazer o jogo que o Flamengo sempre faz, jogo pressionante, o jogo de muita pressão pós-perda, um jogo de amassar o adversário, como foi na outra partida contra o Vasco. E eu espero também que o Flamengo não perca tantos gols, né? O Flamengo tem perdido muitos gols contra o Vasco, perdeu muitos gols. O jogo poderia até ter se complicado ali no segundo tempo. Então é isso. O que você acha que vai ser? Qual você acha que vai ser a final do Campeonato Carioca? Eu acho que vai ser Fla-Flu. Mas Volta Redonda é um bom time e o Vasco é clássico, né? Pode surpreender. Qual você acha? Você acha que Volta Redonda e Vasco podem pintar na final? Não uma final Volta Redonda e Vasco? Seria uma final bem esvaziada, mas, né? Vai que. Deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.